Leonel de Moura Brizola. Sempre é bom ouvir, né? Sempre é bom ouvir. E cada vez que a gente ouve o Brizola, a gente nota que ele era um homem à frente do tempo dele. Nesse vídeo que a gente está trazendo aqui, pessoal, o Brizola fala tudo e um pouco mais. Parece que ele está falando hoje sobre o que está acontecendo no Brasil na questão da violência policial, dos grupos de extermínio, da violência contra a população pobre, preta, contra os jovens, da criminalização da juventude, da criminalização do povo pobre brasileiro. Então, é bom demais ouvir o Brizola. Vamos ouvir junto aqui, ó, pessoal. Só vou pedir para, antes de soltar o vídeo, para vocês deixarem a curtida e deixarem comentários aqui no chat, tá, pessoal? Falem aí o que vocês acham de Brizola, eram brizolistas, não gostavam dele na época. Contem aqui, quero ver o que vocês pensam de Leonel de Moura Brizola. E podem deixar também a cidade da qual estão assistindo, isso aqui é importantíssimo para nós, tá? Leonel Brizola com o gordo Jô Soares aí. Saudade do gordo também, né, pessoal? Sem a televisão. É um outro tipo de violência, João. Nada tem a ver essa violência do Rio de Janeiro com a máfia, com a de Chicago, a de Nova York. Não, isso é uma violência juvenil. Só para situar, tá, pessoal? Essa entrevista aqui foi dada para o Jô Soares quando o Brizola ainda era governador do Rio de Janeiro, no segundo mandato dele. Eu não sei precisar o ano, porque não estava no vídeo original lá, mas o Brizola foi governador do Rio entre 86 e 90, tá, pessoal? Não, erro. Entre 90 e 94 ele foi governador. Deixa eu até conferir isso aqui, pessoal, para não trazer informação errada para vocês. Brizola, governador, Rio de Janeiro. Ele ganha em 82, fica até 86 e depois, deixa eu ver aqui, ó. Foi de 91 a 94, governador do Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Porque ele ganha a eleição de 82 para o governo do Rio de Janeiro e governa até 86. Aí o Moreira Franco, né, governa na sequência. Ele governa, na realidade, de 83 a 87. Aí o Moreira Franco ganha, faz o mandato seguinte e depois ele vence novamente a eleição em 90 e governa de 91 a 94. Então, esta entrevista aqui, pessoal, é entre 91 e 94, só para a gente se situar, tá? E a resposta da sociedade pelos grupos dirigentes foi uma resposta irracional, estúpida, a da repressão. Vamos reprimir. Uma polícia em cada esquina. Vamos. E daí criaram-se as polícias particulares. E daí os grupos de repressão e daí a um passo para o extermínio. Então as duas violências, as duas criminalidades que foram se desenvolvendo no Rio de Janeiro foram essas. Esta de baixo para cima, que criou desassossego, a insegurança para todo mundo, e a de cima para baixo, que acabou matando, assassinando. Eu sempre gritei contra isto, denunciei até num programa seu uma vez, que você ficou admirado, quando eu falei que se matava aos milhares, com a média de 20 anos. É uma matança de jovens, justificam, é o jovem criminoso, deixa que mate. Há uma tendência das pessoas apavoradas com a violência e com os assaltos, que se faça isso. Aqui mesmo, teve uma pessoa no seu programa, casualmente, porque eu sempre que posso, estou lá sintonizando, João. Sempre que posso. É uma hora, assim, um pouco antes da gente ir dormir, é ótimo. Porque você é uma criatividade permanente, constante, colocando os assuntos em debate, aquilo que realmente é atualidade. Que figura, né? Que figura o Leonel Brizola. Parei pelo seguinte, para chamar a atenção e marcar aqui, ó. Ouçam o que ele vai dizer agora, gente. Ouçam o que ele vai dizer agora. Isso aqui é 30 anos, 35 anos atrás, tá, pessoal? Olha só, para a gente não achar que é novidade isso aqui que ele está falando.
E eu vi aquele indivíduo, um tal de Sivuca, aquele é um energúmeno, está processado. Ele foi eleito por essa gente que mórbida, compreendeu? Que quer dar o voto, porque ele diz, bandido bom é aquele bandido morto. Quer dizer, ele está fazendo a cobertura, a propaganda do extermínio. Não é novidade, tá, pessoal? Não, senhor. Bandido tem que ir para a cadeia. O bom policial é aquele que não mata, prende. Só prende em último caso para defender a vida ou defender a vida do inocente. Jamais fazer da morte um método policial. E é isso que vem sendo feito. Foi sendo feito no Rio de Janeiro, passou-se para São Paulo, passou-se para todas as grandes cidades brasileiras, agora especialmente está aqui em São Paulo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida, mata-se mais aqui que lá. E veja o quanto isso é perigoso. Nós estamos adotando uma pena de morte sumária, informal, entregue nas mãos de indivíduos que não têm qualificação para isso, nem investidura. Mas como é que começa isso? E se amanhã pega um filho da gente, pega um filho de vocês, um neto, sem carteira, num exame qualquer, agride. Quantos casos de pessoas assassinadas pela Polícia Federal nessa semana, gente? Pela Polícia Federal, não, pelas polícias. Eu falei Polícia Federal porque eu vi agora há pouco na televisão uma jovem assassinada pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Balearam um carro de uma família que estava indo tranquilamente pela avenida, 5 tiros. Um deles acertou a menina e levou à morte da menina. E é só mais um caso, né? Então, é muito bom ouvir o Brizola falando isso há 35 anos atrás, gente. Vocês viram aquela do bandido bom é bandido morto? A clareza como ele desfaz aquilo e como ele diz o que tem que acontecer. Por que a gente não tem um político hoje para falar com essa clareza? Com palavras simples. Não é bandido bom, não é bandido morto, é bandido preso. Será que é tão difícil para os nossos deputados da esquerda falarem isso? Uma atitude desrespeitosa. Claro, nossos garotos são criados com honra, com dignidade. Aquelas reagem. E eles, como estão acostumados a matar, matam ali mesmo. Depois levam e dizem, não, atirou, estava na valeta. E aí como é que fica? Quer dizer, nós não podemos permitir isto. O Estado, a autoridade pública, empresários, ninguém tem o direito de jogar com a vida humana. Nós temos é que fazer justiça. Não podemos responder ao terrorismo com o terrorismo, ao sequestro com o sequestro, à bandidagem com a bandidagem. Então, eu praticamente era uma voz isolada nisso. O Estado não pode ser terrorista. Não é verdade? Você sabe que eu gritava contra isso, João? E você sabe que ninguém me acreditava? Mas eu queria... Eu cheguei a dizer, olha, milhares no governo Moreira... O governo Moreira Franco cruzou os braços, voltou as costas contra essa matança. Eu cheguei a pedir à Anistia Internacional que viesse, porque eu, governador, sentia dificuldade de investigar. Agora, com esses 2 massacres, com esse crime hediondo da Candelária, que matou crianças dormindo, que podiam ser assaltantes, podiam ser criminosos até... Mas não se pode fazer isso. Mataram crianças dormindo, depois investiram contra uma favela por uma vingança, né? Desarmados, desumanizados, fizeram aquilo. Bom, isso rebentou como uma bomba. E você sabe que os meios de comunicação do nosso país sentiram que o mundo ia cobrar do Brasil aquilo. Como cobrou. Detalhe interessante aqui. A chacina da Candelária acontece em julho de 93. Brizola era governador. E vocês vejam a coragem desse indivíduo. Ele não está ali defendendo a polícia. Foi no governo dele que aconteceu a chacina da Candelária. Ele foi lá no Jô para falar que exigia responsabilização e para contar do que foi feito em relação à responsabilização dos responsáveis pela chacina da Candelária. Mas eu parei aqui só para dar uma situada e uma contextualizada interessante. Vocês viram que ele falou ali do Moreira Franco, né, que era cúmplice dessa matança da polícia, desse liberou geral para atuação policial. Moreira Franco foi exatamente quem governou o Rio no interregno ali. Ele governa de 83 a 87, o Moreira Franco de 88 até 90 e ele assume novamente em 91. E ele foi muito acusado pela Rede Globo,
pelos jornalões da época, pelos políticos de direita, de liberar a criminalidade no Rio de Janeiro, exatamente porque ele exigia que a polícia do Rio de Janeiro tivesse respeito com a população. Ele proibiu as operações policiais nas comunidades, nas favelas, sem mandato judicial, que é o que prevê a nossa Constituição Federal. Ele proíbe isso e, por isso, ele é acusado de ter relação com o narcotráfico, de liberar o narcotráfico no Rio de Janeiro, a criminalidade no Rio de Janeiro. Sempre foi isso que se disse em relação a Leonel Brizola. Eu me lembro que eu era jovem, assistia, fui bombardeado também pelos jornais nacionais da época, lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando Brizola retorna ao governo do Rio de Janeiro. Fui bombardeado, como muitos, pela Rede Globo, dizendo que Brizola era culpado da criminalidade do Rio, do crime organizado no Rio de Janeiro. Uma grande mentira que foi dita em relação a Leonel Brizola. E você veja que nessa entrevista ele está desmascarando isso aqui. Ele está no olho do furacão da campanha da Rede Globo contra ele aqui. Fez um grande mal. Não foi mal que violência. E os Não havia nada. Eu te digo o seguinte: podia não haver droga, podia não haver isso. Naquele tempo falava-se em tóxicos. Será um fenômeno? O que acontece? Qual é o fenômeno dentro dessa violência toda que faz com que isso aconteça? E como é que você vai punir um chefe de quadrilha que já está punido, dando ordens de dentro de uma cadeia? Veja o seguinte: eu acho que esta resposta dos grupos dirigentes, das classes dirigentes, da própria sociedade, em querer corrigir a agressividade dos garotos, a agressividade juvenil, com a repressão, foi que criou esse contexto, João. Veja o seguinte: antes de 64, eu já andava por aí. Era deputado, eu me lembro muito bem, anos e anos, e não havia nada disto. Mas não havia o tráfico? Não havia violência. E os não havia nada. Eu te digo o seguinte: podia não haver droga, podia não haver isso. Naquele tempo falava-se em tóxicos. Tóxico. Já havia algumas prisões por tóxicos. Tóxico. Eu fui governador antes de 64. João, mas não havia essa rede de tráfico de drogas. Não havia criança assaltando na rua. Todo mundo podia andar por aí. Não havia absolutamente nenhum assalto a banco. As pessoas carregavam dinheiro na mão, assim. Sim, senhor. João, deixa eu lhe contar. Permita que eu lhe relate um detalhe aqui em segundos. Sabe que eu era governador do Rio Grande do Sul. Então, eu, governador, éramos um casal jovem, eu e a Neuza. Chegávamos fim de semana, tomávamos o nosso carro, tinha um carrinho guardado ali. Pegávamos 3 crianças. Eu tinha comprado uma barracazinha na Alemanha, botava a barracazinha ali, as coisas de fazer churrasco, café. Fantástico. Eu ia buscar um lugar pelo interior, ou na praia, em algum lugar para acampar. E lá ficava o sábado, domingo, com as crianças, não levava segurança, não levava uma arma. E não foi uma vez, foram dezenas de vezes que nós gostávamos de fazer esse programa. Hoje, não se pode parar numa estrada para mudar um pneu. Não havia isso. Isso veio esse crime com o organizado. ambiente, veio com o ambiente da violência de 64. Veio com a cultura da violência. Aí entrou a televisão, os serviços policiais, que eram até bem organizados contra os punguistas, contra um ladrão, outro, foram desmantelados para serem empregados na repressão política. E foi se criando esse caldo de cultura. E por que o Rio de Janeiro virou tamanho foco de tráfico de drogas? Mas Me responda isso, Leonel. Vou te responder, João. Eu quero te perguntar o seguinte: não tenho preocupação de responder, porque eu não lhe considero um inimigo do Rio de Janeiro. Não, eu sou inclusive carioca. Pois então. Pessoal, deixa eu avançar aqui, tem um outro ponto aqui que ele fala da Rede Globo. Essas situações. E é o que estamos fazendo. Tanto que, no Rio, a criminalidade...
quase 30 mil pessoas no governo. Foi. Então, o que acontece? Nós estamos agindo lá, em meio a uma situação. Uma coisa irrelevante, ver 2,5 milhões de precisamente naquele feriado, de integrantes da polícia do Rio de Janeiro, é verdade. Foi. Então, o que acontece? Nós estamos agindo lá, em meio a uma situação. Agora, quando eu me apresento aqui, dessa forma, portando um certo ressentimento, é pelo seguinte, porque no dia 12, precisamente naquele feriado... Agora ele vai falar aqui, pessoal, de uma questão que a Rede Globo explorou demais, que foi dos arrastões na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os arrastões da Zona Sul do Rio de Janeiro, que a Rede Globo transformou numa onda de criminalidade no Rio de Janeiro, prejudicou o turismo, prejudicou o Rio de Janeiro na época que o Brizola era governador. Para a gente ter uma noção do que a Rede Globo já fez no Brasil. Vamos ver o que ele vai contar aqui. Eu estava praticamente só lá no Rio de Janeiro, meus colaboradores estavam fora. Eu digo, bom, o plantão é meu. Peguei um helicóptero, estive em Angra, estive em Cabo Frio, fiz vários vais-vens da Barra, Grumari, até Itaipu, Niterói, observando. João, eu nunca tinha visto espetáculo mais esplendoroso da minha vida do que aquele. Ver 2,5 milhões de pessoas fazendo o seu lazer na praia, tranquilamente, ao longo daqueles 70 quilômetros. Não ocorreu rigorosamente nada, a não ser uma arruaça, uma desordem de garotos ali sobre Ipanema, uma coisa irrelevante, circunscrita, que não molestou sequer 0,1% de toda essa multidão. E eu me senti indignado como governante, como alguém que está lutando contra essa ordem de coisas. De repente, a TV Globo vai ali e mete o foco ali naquilo ali. Mete o foco naquilo ali. Chega no Jornal Nacional, joga aquilo, forneceu as imagens para a CNN, para o mundo inteiro, repete 3 noites seguidas no Jornal Nacional, uma coisa irrelevante. E no Fantástico? Que não tinha nada a ver com aquele espetáculo, rebentando com o turismo do Rio de Janeiro, dando cobertura para toda esta posição discriminatória, quase que racista, de apresentar aquela juventude que vem dos bairros porque é escurinha, como se viesse massacrar, viesse roubar. Não houve naquele incidente uma pessoa de cabeça quebrada, não se tirou ninguém na ambulância, não houve nada, rigorosamente. Não houve um roubo, não houve um assalto, não houve nada, rigorosamente, a não ser uma arruaça de garoto ali. Apresentou aquilo no mundo como se fora um terremoto social. Mas, viu? Governador, eu vi outras, eu vi outras televisões, as pessoas comentando, eu sei, entrevistas com chefes de gangue dizendo o seguinte, olha, nós vamos lá para brigar uma mesmo. reitoria. Vocês também se deixam influir por uma onda, compreendeu como é? Que vai se criando, ela tem um poder muito grande. Ela, com essa audição que tem, ela vai criando um ambiente, ela tem muito peso. E essa que é a verdade. Quer dizer, o governo do Rio de Janeiro não tem outra posição senão, primeiro, eu vou amanhã, o presidente da República, pedir uma providência do governo federal contra o mal que a Globo fez ao Rio de Janeiro. Vou questionar, porque ninguém... Olha como o público era influenciado pela Rede Globo, vaiando o Brizola. Não é a primeira vez nessa entrevista, tá? Eu já cortei um pedaço aqui. Várias vezes eles fazem esse tipo de intervenção censurando o Brizola. Quem tem o direito de usar os canais de televisão?
Dessa forma, o canal de televisão e de rádio não é como um jornal, que o sujeito vende e compra quem quiser. O canal de televisão pertence a todos, pertence à nação. O concessionário de um canal de televisão é como um concessionário de uma linha de ônibus. Ele não pode transportar uns contra os outros. A Rede Globo mentiu. Ela espargiu pelo mundo uma mentira. Ela podia fazer uma reportagem sobre tudo e depois apontar aquilo ali, aquele grão de areia e dizer, infelizmente, né, houve isso por parte de alguns irresponsáveis. Mas fazer essa propaganda contra o Rio de Janeiro, por que destruir o turismo do Rio de Janeiro? Depois daquelas reportagens eu pergunto, quem vai comprar passagem para o Rio de Janeiro? Os cancelamentos estão lá. Quer dizer, por que criar aquela discriminação contra os rapazes e moças que vêm dos bairros? Por que isto? Mas não tem o direito de fazer isto. Mas agora, eu duvido. Não houve violência porque ninguém se machucou. Uma roça de graças a Deus ninguém não pode apresentar para o mundo. Isso não tem força de notícia, de expressão. Não tem para fazer esse mal contra o Rio de Janeiro. Eu, francamente, eu não posso crer que fosse conveniente que houvesse uma briga de garoto aqui no centro de São Paulo. Você acha que foi superdimensionado? Claro que foi explorado. Foi explorado perversamente contra o Rio de Janeiro. Segundo, o movimento negro do partido vai fazer também uma representação contra isto que considero discriminação e uma tentativa de segregação, porque lá o que faltava dizer é o seguinte, fecha o túnel, não ponha ônibus para essa gente. E como há pouco nós ouvíamos aqui, quando você se entrevistava esse escritor e jornalista, ele dizia, é a luta deles pelo direito de ir à praia. A praia não pertence só a alguns poucos, pertence a todos. É como os canais de televisão. Pertence a todos. Um concessionário não pode discriminar. Um concessionário tem que servir a todos. Por isso que, essencialmente, a televisão se destina à prática do bom jornalismo, à prática da boa informação, da cultura e da educação, e não para esse tipo de jogo. E mais, vou ainda também representar junto ao Ministério Público sobre isso. Eu tenho... Tá aí uma grande entrevista de Brizola, né? Abordando a questão da violência, a questão da concessão dos canais da rede de televisão e rádio, questões que até hoje são atuais no Brasil, gente. Até hoje são atuais, extremamente atuais, né? Ou vocês não estão vendo aí essa mídia grotesca atacando o Lula de forma vil, criando uma crise numa economia que anda bem. E a questão da violência, bom, não vou repetir o que eu já disse aqui, né? Brizola é Brizola, gente. Tem que ser ouvido, tem que ser ouvido. Tinha que ter sido ouvido lá atrás, sabe? Lá atrás tinha que ter sido ouvido, tinha que ter sido presidente do Brasil, né? Um cara que era governador do estado, pegava a família, esposa e 3 filhos, botava no carrinho com uma barraca comprada na Alemanha e ia acampar no fim de semana, gente. Perdemos um presidente como o Leonel Brizola. Que país, que triste um país que tem isso na história, né? Ter perdido a oportunidade de ter um presidente como Leonel de Moura Brizola. Chegamos ao fim, pessoal. Chegamos ao fim. Vou pedir para vocês deixarem a curtida, comentários no chat, bastante. Falem aí sobre o Brizola, quando o Bolsonaro será preso. Digam a cidade que estão assistindo, tá, pessoal? É importante para nós esses comentários que vocês deixam aqui na caixa de comentários. Quem puder se tornar membro do canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Isso aqui é de uma importância magnífica para o crescimento do nosso canal. A gente quer chegar em 500 no nosso clube de membros, aqui a nossa comunidade, já estamos em 300 e estamos avançando. O Pix do canal, tá, pessoal? avoztrabalhadora@gmail.com ou o QR Code que fica aqui em cima o tempo inteiro. E para fechar os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, cujos links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu convido vocês a abrirem a descrição aqui, clicarem em cima dos links e se cadastrarem lá nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Certo, pessoal? Valeu todo mundo aí. Paz entre nós, guerra aos senhores.